Aqui Flávio José, uma obra mais clássica, né, uma obra mais antiga, uma obra mais moderna de história de Israel, né, história de Israel no Antigo Testamento. Temos aqui Eugene H. Merrill, Eugene H. Merrill, editora CPAD, História de Israel no Antigo Testamento. O mais clássico de Flávio José, História dos Hebreus, também da CPAD. E aqui mais moderno, História de Israel. É necessário ler os dois, porque com Flávio Josefo você tem informações, nem todas elas são informações 100% seguras, tá? Então algumas de fato o próprio Flávio Josefo não tinha como investigar corretamente tudo que ele descreveu. Então alguma coisa pode sim conter equívocos, conter erros, tá? Mas é muito importante, enquanto informações de um cunho mais clássico, entender, né, as contribuições que Flávio Josefo deu com essas informações, tanto no âmbito judaico quanto cristão. E Eugene H. Merrill já vai pegar a partir de uma metodologia muito mais moderna, tá? A partir de uma metodologia muito mais atual, fazendo uma historiografia que segue regramentos científicos muito mais atualizados e principalmente tem disponível informações de cunho arqueológico, de cunho histórico, geográfico, muito mais amplos do que Flávio Josefo teve na época dele, tá? Então, a partir, né, dessas informações que ele tem disponível, ele vai nos fornecer uma organização, um entendimento muito mais aperfeiçoado de tudo aquilo que estava sendo disponibilizado na época de Flávio Josefo. Então você vai ter aí uma pesquisa modernizada, uma pesquisa ampla, uma pesquisa fundamentada, tá certo? Com um nível acadêmico muito bom e que vai poder te atualizar em relação a esses contextos, tá? Então você vai ter uma atualização muito mais importante em relação a todos esses contextos. O cristianismo através dos séculos é uma delas. Eu tenho também aqui a obra de Justo Gonzalez, tá? História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Eu não vou pegar agora, mas é outra obra também de cunho histórico fundamental. Inclusive eu gosto sempre de repetir a frase que um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Um povo sem história está fadado a repetir os mesmos erros. Então temos que ter muito cuidado na averiguação, tá certo? Na propagação, no incentivo à aquisição de conhecimento histórico. Por isso que os livros de história têm que se propagar, tem que ter cada vez mais trabalhos voltados para a área de história. E você precisa comparar historiadores. Então você pega diferentes livros de história do cristianismo, tem esse de Early, né? Você tem Justo Gonzalez, você tem outros livros aí importantes também de história do cristianismo. Você faz uma leitura comparativa entre eles. Eles vão se complementar e em alguns momentos vão entrar em conflito em algumas informações e você pode checar outras fontes, né, terceiras fontes, para que possa estar construindo um entendimento cada vez mais seguro, mais amplo em relação à história. História do cristianismo, tá? Então temos aí esses materiais que auxiliam com o quê? Teologia da história, tá? Investiga o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs, como eu falei, tem ali história da teologia, história da teologia cristã, tá? Que faz essa investigação também. Identifica fatores cruciais que influenciaram sua origem e proliferação. Abrange história da igreja, história das missões e história das doutrinas, né? Conforme abordado aqui já. Teologia sistemática. A gente vai estudar de uma forma bastante ampla cada um desses pontos aqui que estão sendo destacados, tá? Então eles estão sendo colocados aqui apenas como uma apresentação e ele vai discutir ponto a ponto cada um deles aqui em outros tópicos. Mas somente para você ter uma ideia, enquanto a teologia bíblica, a sua estrutura segue o texto, tá? Sua estrutura segue a cronologia, não vamos colocar cronologia porque não é muito correto, mas segue a ordem, segue um índice dos livros. Então ela vai se preocupando sobre cada livro, sobre cada trecho do livro, sobre cada capítulo, sobre cada grupo de versículos, tá? Ela vai se preocupando sobre cada perícope, tá? Então a perícope
aquilo que envolve o mesmo assunto, começo, meio e fim, independentemente de quantos versículos tenha ou se tem mais de um capítulo, a perícope. Ele se preocupa então dentro daquela perícope em trazer contribuições para o entendimento. Então ela é estruturada a partir da ordem de livros, a teologia bíblica, e sobre a investigação que ela faz daquela perícope aplica as ferramentas. E aí você tem diferentes comentários com diferentes tendências. Um comentário mais devocional, posso citar aqui o Matthew Henry, tá? Que tenho ali também disponível. Um comentário mais de cunho homilético, tá? Wisby, por exemplo, tá? Ou mais devocional também, né? Como eu já citei Matthew Henry, eu também Wisby, tá? Um comentário mais técnico, eu acredito que possa citar o comentário NVI. Eu, pelo menos o pouco que eu li desse comentário, enxerguei assim uma preocupação mais técnica de disponibilizar ferramentas importantes da teologia atual, ok? E você tem outros comentários de um cunho mais liberal, por exemplo, posso citar ali comentário de São Jerônimo, outros comentários com uma ênfase mais fundamentalista, e aí o comentário, por exemplo, comentário de Champlin, tá? Que é muito utilizado em nosso meio, mesmo tendo cuidado com o universalismo que é professado por Champlin, ok? Mas temos então esses comentários, né, que são muito importantes. Então temos aí essas diferentes ferramentas. São ferramentas fundamentais, importantes, mas seguem diferentes metodologias de abordagem, tá? Essa abordagem, como eu falei, né, da teologia bíblica, diferente da abordagem proposta pela teologia sistemática. Na teologia sistemática, eu até vou fazer a leitura aqui, e a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né? Este núcleo analisa e apresenta o panorama ordeiro e sistematizado dos temas. Não é à toa que ela se chama sistemática. Sistemática porque ela está priorizando os temas, doutrinas centrais da fé cristã. Prolegômenos, né, introdução, Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, igreja e escatologia. Esses são os temas. São os temas que regem, tá, a metodologia de pesquisa da teologia sistemática. Então tudo que diz respeito à Bíblia, tá? Então temos aí a bibliologia, tá? Tudo que diz respeito à Bíblia será pesquisado e será apresentado dentro desse estudo, né? Dentro dessa pesquisa. Tudo que diz respeito a Deus, temos por exemplo teontologia, né? Que estuda especificamente acerca de Deus, né? Ou teologia apenas. Então temos aí teontologia, que diz respeito acerca de Deus. Seguindo, temos Jesus, aí podemos falar de cristologia, estuda acerca de Cristo, ou soteriologia, estuda acerca da salvação, né, pessoa central da salvação, o Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, abordamos em pneumatologia ou paracletologia, como alguns chamam. Acerca do homem, podemos falar de antropologia bíblica, né, ou antropologia teológica, como alguns gostam de citar. Sobre o pecado, podemos abordar isso em ramartiologia, salvação, a soteriologia, como havia citado, igreja, eclesiologia, a escatologia também já está citada aí, posso citar também angelologia, tá? Então temos aí essas matérias que são doutrinas centrais da fé cristã e que estão abordadas dentro do âmbito da teologia sistemática. Aí é fundamental, de fundamental importância que você tenha, né, em sua casa algumas teologias sistemáticas que possam, né, te guiar nesta investigação. Por exemplo, coloco aqui, né, uma teologia sistemática que adquiri recentemente, chamada Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, de Henry Clarice Thyssen. Henry Clarice Thyssen. Tem também ali a de Wayne Grudem, tá? A de... não estou me recordando agora. Tem Schaeffer, tá? A teologia sistemática de Schaeffer, a de Wayne Grudem, a de Strong, tá? A teologia sistemática pentecostal, a teologia sistemática de Stanley M. Orton, que também é uma tendência pentecostal. Então temos aí a de Louis Berkhof, que é reformada, tá? Essa aqui que é dispensacionalista. Então temos algumas tendências, porque a teologia sistemática ela seguirá
a tendência teológica de seu autor ou autores, né, da equipe que trabalhou fazendo aquela pesquisa. O que ela propõe é: vamos apresentar todo esse conhecimento subordinado aos temas. Então, os temas esses conforme eu apresentei. Mas a ótica que será lançada sobre cada um desses temas, né, a forma de pesquisa e principalmente a argumentação construída dentro deles, estará vinculada, né, à teologia professada pelo autor ou autores dessa determinada teologia sistemática. Por exemplo, essa aqui, ó, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, que é uma tendência assembleana, pentecostal, tradicional, ok? Pentecostal histórica. Então temos aqui Eurico Bergsten e a sua Teologia Sistemática. Então temos aí essas diferentes obras, que são obras extremamente relevantes e que estão ligadas a esse estudo, essa pesquisa dentro da teologia sistemática, ok? Teologia prática se preocupa com a ação correta que resulta da doutrina correta. Aplica as produções teológicas à prática em todas as instâncias: igreja, Estado, escola, família, arte, ciências, etc. Teologia não pode ser mera teoria, mas prática. Dentro dessa questão da teologia prática, eu posso citar aqui alguns livros de dogmática, tá? Tem ali alguns livros de dogmática cristã. E posso citar também um importante trabalho, que é um trabalho de aplicação dessa teologia, tá? Dessa teologia à igreja. Como? Através da pregação do evangelho. Então, por exemplo, teologia prática, podemos falar em homilética, que homilética é o quê? Pregação das Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura será proclamada. Tá? Então, na proclamação das Sagradas Escrituras, requer conhecimento teológico suficiente para isso, uma organização, tá certo? Um trabalho com esboço, comunicação, né? Boa comunicação. Então, tudo isso é trabalhado dentro do âmbito da homilética. Cito aqui as obras de homilética de Gilton Moraes. Do púlpito ao ouvinte, é a última, né? Vamos pegar aqui a primeira. Tá aqui. Da pesquisa ao púlpito, né? Da pesquisa ao púlpito, do ouvinte à prática, tá? E do púlpito ao ouvinte. Aqui na verdade é a última, né? Da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Temos aqui as 3 obras de Gilton Moraes, obras de homilética, editora Vida, ok? Então temos aí uma teologia prática, uma dita teologia prática. Vamos lá. Áreas afins. Inserem-se neste núcleo estudos judaicos, estudos gregos, tá, helenistas, estudos história e cultura das religiões, história da arte, filosofia, sociologia, psicologia e economia. Dentro desses estudos afins, cito aqui a obra de J.P. Moreland e William Lane Craig, que são grandes apologistas da fé cristã. A obra Filosofia e Cosmovisão Cristã, de editora Vida Nova. Então, uma obra que de fato trabalha de uma forma muito importante essas questões importantes ligadas à filosofia, respostas cristãs, né, a este mundo, por isso a cosmovisão. Então temos aí trabalhando essa cosmovisão cristã, defendendo o cristianismo diante dessas diferentes questões relevantes, importantes, né, que circundam, né, que interagem com a igreja e com os cristãos. É uma importantíssima obra de filosofia cristã. Áreas afins, teologias e outros saberes. Áreas afins, teologia e outros saberes. A teologia veio para o Brasil com os conquistadores. Depois, no Estado moderno brasileiro, defendeu-se um ensino irreligioso, ateu e laicista, tá? Só lembrando que laicista não é necessariamente ateu, tá? Então, de fato, em algum momento acabou se priorizando um ensino de fato irreligioso e ateu, e a partir de certos defensores, né, certos operadores do ensino que instrumentalizaram o âmbito acadêmico e acabaram priorizando esta forma de tratar, desprezando o conhecimento religioso, a contribuição que o cristianismo forneceu para a formação do mundo ocidental. Então eles, cuspindo no prato em que comem, construíram então
esta visão distorcida, essa visão que despreza, né, esse conhecimento de âmbito religioso. Mas o laicismo, na verdade, propõe que não há uma religião oficial, que o Estado não tem uma religião oficial. Ele promove a liberdade, tá? Então a liberdade de culto, liberdade de profissão de fé, liberdade do ensino dessas doutrinas, mas ele não as promove, ele não as apoia, não subsidia, tá? O Estado não subsidia esses ensinos religiosos de qualquer tendência religiosa, ele apenas defende a sua liberdade. Então as pessoas, direito constitucional, né? Ela tem essa liberdade de livre organização, de profissão de fé. Então esse é um Estado laico, um Estado que não se envolve com nenhuma das religiões e defende a sua livre afirmação, desde que não seja para prejuízo, né, da sociedade, né, para trazer algum tipo de violência, algum tipo de perseguição, humilhação. Então promove então essa liberdade. Eis aí o laicismo. O laicismo não é anti-religioso. O laicismo é um Estado que não se envolve com nenhum tipo de profissão religiosa. Teologia, metafísica e religião foram desprezadas pelo positivismo, pois careciam de pertinência e de sentido. O positivismo é uma das correntes deste âmbito mais humanista, né? Então o positivismo, que foi importante na França, na época da Revolução Francesa, é uma religião do homem, né, praticamente. Depois ela vem para o Brasil, ela torna-se muito relevante no âmbito militar. Ela inclusive enfraqueceu na França, perdeu força, mas aqui ela continua forte, principalmente no âmbito do militarismo. O positivismo é muito presente nessa corrente da sociedade. Hoje, porém, a realidade é outra. Defende-se a relevância do sagrado, a abertura à espiritualidade, o diálogo entre religiões. A própria teologia foi reconhecida pelo MEC. A teologia deve dialogar com outras disciplinas, não é autossuficiente. Então a teologia, inclusive hoje existem escolas de teologia que conseguem vamos dizer assim, uma chancela, né, do MEC, né, conseguem promover essa certificação a nível MEC, ok? Mas desde que ela interaja de forma muito próxima à filosofia, à sociologia, tá? Então não é autossuficiente, como diz aqui. Ela precisa, dentro da sua grade, incluir muitas matérias de cunho filosófico, para que ela possa então ser chancelada aí, né, ter uma certificação do MEC. Então a teologia que praticamos é uma teologia livre, tá? Uma teologia eclesiástica, uma teologia com viés à formação de líderes e ensinadores eclesiásticos, que não precisa, que dispensa a chancela do MEC, ok? A economia. A economia capitalista, centrada no mercado, no espírito de luta e no capital, impõe desafios à teologia, às igrejas e aos cristãos. A filosofia, com sua busca desinteressada pela verdade, interage com a religião, política, direito, educação, história e com a teologia. A sociologia explica o comportamento social, os grupos e as interações humanas dos tempos bíblicos à atualidade. A psicologia pode deixar sua contribuição, pois estuda o indivíduo na sua totalidade, corpo, mente, pensamento, afeto e ação. Com relação à psicologia, cito um grande estudioso chamado David Hunt, que tem um vídeo inclusive bastante provocador. Não existe psicologia cristã, tá? Por que eu cito David Hunt? Para que a gente possa ter um equilíbrio na aproximação com a psicologia. A psicologia, de fato, não existe um tratado de psicologia cristã, tá, normativo, que possa ser integrado dentro das grandes grades universitárias de psicologia. Tá? A psicologia está dentro do âmbito do humanismo, tá? Está dentro da área de humanas, tá? E ela, a partir de alguns pressupostos, exclui alguns elementos tidos como verdade a partir da Sagrada Escritura, como a visão tripartite do ser humano, né? A tricotômica, na verdade, corpo, alma e espírito. A psicologia, a partir dessa visão humanística, vê o homem mais como uma máquina mesmo, tá? Um organismo, mas não um ser que detenha características ou elementos espirituais. Então ela dispensa esse conhecimento de uma origem mais metafísica, tá? De um âmbito mais metafísico. Ela não valoriza isso. Então quando
um cristão interage com a psicologia, ele tem que ter esse cuidado e esse conhecimento de que ali não há uma interação muito próxima com os pressupostos bíblicos, né, com os fundamentos bíblicos. Ele terá que adaptar algumas coisas. Então, ele promove algumas terapêuticas importantes, relevantes dentro da psicologia, mas muita coisa ele adapta, ok? Então, de fato, existem grandes psicólogos dentro do cristianismo que usam bem os conhecimentos, as terapias ali propostas e que adaptam isso a partir de uma cosmovisão cristã. Então ele precisa ter essa consciência e esse cuidado. Para terminar aqui essa aula, vale lembrar que a teologia escolástica perdeu parte do prestígio por não acompanhar as transformações de seu contexto. Hoje também o mundo globalizado passa por transformações frenéticas, profundas e irreversíveis em várias áreas. Está a teologia preparada para dialogar, né, com outras áreas? Está a teologia preparada? Dialogar com outras áreas pode ser benéfico. Dialogar com outras áreas pode ser benéfico. Pode ser benéfico, ok? Gostei dessa forma como ele colocou. Por quê? Porque pode também não ser benéfico. Não será benéfico se a teologia se subordinar a essas outras áreas do saber. Ela precisa dialogar, precisa também manter as suas bases e manter a sua posição. Em alguns momentos dá para se aproximar, mas em outros momentos é necessário manter um necessário afastamento, ok? Então na próxima aula, que será o capítulo 3, serão investigados estas áreas do saber conforme indicados nesse paradigma da teologia disciplinar. Tá? Então vemos aqui teologia bíblica exegética, tá? Teologia sistemática, teologia histórica. A gente vai falar um pouco mais especificamente sobre cada um deles, tá? E aí a gente parte depois para noções de teologia bíblica. Então a gente vai encerrar por aqui essa aula. Posteriormente a gente dá sequência falando um pouco mais sobre essas áreas específicas. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Já estamos a mais de 3.150 inscritos. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.